Hoje eu quero falar desse cara aqui, ó. Desse cara aqui. Você nunca será maior que o Vasco. Muita marra pra pouco futebol. Some daqui que a gente não aguenta mais você. Gente, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar nesse vídeo, pra não perder a minha razão. Mas tá ficando insuportável, tá ficando insustentável. O João Vitor não pode mais ser jogador do Vasco. Eu anotei aqui todas as vezes que eu lembrei que o João Vitor prejudicou o Vasco de alguma forma, de alguma maneira. Todos os pontos, gols, jogos que a gente perdeu por conta desse cara aí que custou 32 milhões de reais. Começando pela ordem cronológica, ano passado, em 2024, o senhor João Vitor foi o jogador mais expulso do ano. De todos os times, de todas as competições. O João Vitor foi expulso contra o Flamengo. O João Vitor foi expulso contra o Botafogo. O João Vitor foi expulso contra o Atlético Paranaense. O João Vitor foi expulso contra o Água Santa. E ontem fez questão de ser expulso contra o CSA. Então, 5 expulsões na conta do João Vitor. Próximo tópico. Cometeu pênalti contra o Flamengo e contra o Botafogo. Logo contra os rivais, que vale lembrar também que nessa gestão atual do senhor Pedro Paulo, em 20 e poucos clássicos, o Vasco só ganhou 3, tá? E aí, além desse dado, o João Vitor ainda fez questão de cometer pênalti contra 2 desses 3 clássicos que a gente joga. E adivinha? Não ganhamos esses 2 que o João Vitor cometeu um pênalti. Próximo tópico. Gols contra. João Vitor também fez gols contra. Contra Corinthians, Volta Redonda. E esse do Corinthians é bizarro. Próximo tópico. Perder pênalti. Porque não satisfeito em fazer pênaltis, fazer gols contra, ser expulso, na chance que ele tem de se redimir de certa forma, ele vai lá e perde pênalti contra o Operário na Copa do Brasil desse ano. Posso culpar sim o Diniz por ter colocado ele para bater o pênalti, mas não justifica. Próximo tópico. Falhas. Olha, se eu falasse aqui de todas as falhas que o João Vitor já cometeu nesse tempo que ele tá no Vasco, esse vídeo aqui, ó, ia durar muito. Vamos lá. Vasco e São Paulo, ou melhor, São Paulo e Vasco no Morumbi ano passado, 3-0, falha do João Vitor. Ceará, esse ano, entregou um gol pro Pedro Raul, 2-1 Ceará. Grêmio, recentemente, João Vitor não jogou nada, 1-1 com o Grêmio em São Januário. Botafogo, recentemente agora, cometeu um pênalti. Sorte do Vasco que teve uma falta antes, mas falhou. Teve também recentemente o Bragantino. Um jogo bizarro, que era pro Vasco ter vencido, mas o João Vitor não deixou. E tantos outros, gente, mas são tantas falhas, cara, tantas falhas. Por último, mas não menos importante, ele discute com o torcedor. A primeira situação envolvendo João Vitor versus um torcedor foi no Carioca desse ano. Sabe o que estava acontecendo? O Vasco estava em Saquarema jogando com o Sampaio Corrêa e o jogo terminou 0-0 com o Sampaio Corrêa. Torcedor, que estava lá no estádio no seu direito de protestar, começou a reclamar do João Vitor porque, para variar, fez mais uma partida ridícula. João Vitor, lá no campo, decidiu o quê? Rebater com o torcedor. Foi lá na grade e ficou batendo boca com o torcedor. A outra situação foi mais recente. 4-0 pro Independente Del Valle. Torcida que tava lá no Equador protestando com toda razão. E o cara debochando da torcida mais uma vez. E agora, o jornalista pergunta pro João Vitor sobre o momento do Vasco, sobre as vaias, sobre a desconfiança do torcedor, e o João Vitor enche o peito pra falar, abre aspas, eu não posso fazer nada. Cara, aí eu te pergunto, por que que esse cara continua sendo jogador do Vasco? Por que que esse cara valeu 32 milhões? Por que que o Diniz continua escalando o João Vitor? Por que que não vendeu pro Cruzeiro no início do ano, quando o Cruzeiro fez proposta? Até quando o João Vitor vai ficar prejudicando o Vasco? É a contratação mais cara da história do Vasco. O problema da zaga do Vasco não é só o João Vitor. O Maurício Lemos não fica atrás de ser ruim, o Lucas Freitas não fica atrás, o Lucas Oliveira muito menos, Luiz Gustavo é a peça que se salva, mas assim, eu fiquei pensando,
Se desses 4, 5 zagueiros que o Vasco tem, o João Vitor joga porque, de alguma forma, ele é melhor, menos pior que esses aí que tem, então isso é muito preocupante. Olha o nível. Diniz, acorda. A torcida não quer mais o João Vitor. É claro que todos os problemas que envolvem o Vasco não podem ser só do João Vitor, mas eu te garanto que ele é um dos grandes responsáveis por isso. É óbvio que errado foi quem contratou, quem pagou 32 milhões nele. E errado é também quem continua escalando ele de titular. Mas se ele tá lá, ele tem que fazer a parte dele. E se ele não faz deboche do torcedor e não houve crítica, então o problema tá nele. Então, para encerrar esse vídeo, fora João Vitor. Você nunca será maior que o Vasco. Muita marra para pouco futebol. Some daqui que a gente não aguenta mais você. E Diniz, acorda. Você vai ser queimado pela sua teimosia. E olha que eu nem quis entrar em todas as coisas que você está fazendo que você também tem culpa. Porque hoje o foco é o João Vitor. Mas acorda. Tira esse cara da zaga do Vasco.